Olá. Hoje a gente vai mergulhar nos materiais bem interessantes sobre um tema central na fé cristã, né? Que é essa ideia de ser guiado pelo Espírito Santo. Isso mesmo. A nossa conversa aqui vai partir de um estudo bíblico focado em João 16:13. Exato. Quando vier o Espírito da Verdade, ele os guiará em toda a verdade. A gente quer tentar desvendar o que isso significa na prática, sabe? Segundo essas fontes. Perfeito. É uma ideia fundamental, né, sobre essa interação entre o divino e a pessoa dentro da tradição cristã. E João 16:13 é o ponto de partida-chave. Apresenta o Espírito Santo não só como um consolador, mas especificamente como o Espírito da Verdade. E que tem esse papel ativo de guiar. O interessante é explorar as nuances disso, né? Certo. Então, vamos lá. O que significa exatamente guiar nesse contexto? Porque o material que a gente viu aponta duas palavras gregas que eu achei bem interessantes. Sim. Em João 16:13, eles usam egeu, que parece ser mais no sentido de orientar, ser um guia, um professor, né? Isso. Mas aí em Romanos 8:14, o Paulo usa outra palavra, ágo. Qual que é a diferença marcante aí? Então, a diferença é bem significativa. Ágo, como Paulo usa, traz uma ideia mais forte de condução ativa. Quase como ser pego pela mão mesmo, sabe? E levado para um destino. Nossa! A ilustração que as fontes usam é ótima. Um pai levando a criança pela mão para a escola. Faz sentido. Sugere uma proximidade, uma constância, né? Bem maior do que só receber umas direções. Essa imagem de ser tomado pela mão é poderosa mesmo, não é só tipo um mapa. Não. É alguém ali, acompanhando o caminho todo. Isso muda bastante a perspectiva, né? Totalmente. Deixa de ser uma coisa talvez só pontual, meio profética, para ser algo contínuo. Precisamente. As fontes sugerem que essa condução, o ágo, se aplica a jornada toda, sabe? Não só nas grandes decisões, mas no entendimento da palavra, nas escolhas do dia a dia, é um envolvimento constante. O Espírito Santo é descrito ali como aquele que comunica o que ouve do Pai, né? Não falará por si mesmo. Uhum. E fazendo isso, ele aplica o plano divino na vida da pessoa. Interessante. E essa jornada, ela tinha até um nome antigo, eu lembro que o material menciona isso. Sim, o caminho. Isso. O cristianismo primitivo era chamado de o caminho, lá em Atos. E tem aquela citação de Isaías, né? Isaías 30:21. Quando vocês se desviarem, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo: este é o caminho, ande nele. Perfeito. Parece conectar direto com essa ideia de condução, de ser levado. Conecta totalmente. E Isaías ainda traz outro ponto super interessante no capítulo 35, verso 8. Ele descreve esse caminho como um lugar onde nem o louco errará. Nossa! E o que isso quer dizer? As fontes destacam que não é sobre inteligência, sabe? Capacidade humana, mas sim sobre uma sensibilidade à voz divina que guia. Ah, entendi. Mesmo alguém que, fosse considerado insensato pelos padrões humanos, poderia andar nesse caminho se tivesse essa atenção à direção, né? Essa distinção entre, capacidade intelectual e sensibilidade espiritual é crucial, então. Mas como isso funciona na prática? Como a gente pode discernir essa voz, essa condução? Bom, a base, né, segundo Salmo 119.105, continua sendo a palavra de Deus, a Bíblia. Ela é a lâmpada para os pés, dá as diretrizes gerais, os princípios. Certo. Mas aí, para as encruzilhadas específicas da vida, sabe? Aquelas decisões pessoais onde a Bíblia não diz sim ou não diretamente. O estudo argumenta que é aí que entra essa direção mais personalizada do Espírito. Faz sentido. O exemplo de Paulo, em Atos, que as fontes citam, ilustra isso super bem, né? Exato. Ele tinha planos lógicos até de ir pra Ásia. Planos definidos. Mas foi impedido pelo Espírito e, direcionado para Macedônia. Uma mudança de rota que, argumentam, mudou o curso todo da expansão do cristianismo, né? Exatamente. É um exemplo clássico dessa orientação específica que pode, redirecionar planos que pareciam certos. E isso levanta a questão da nossa parte nisso tudo, né? Sim. O Salmo 32, versos 8 e 9, é citado para mostrar esse desejo de Deus de instruir, de ensinar o caminho, aconselhar. Mas logo depois vem aquela advertência. A do cavalo e da mula. Lembro disso. Não seja como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento,
Isso. cuja boca precisa de cabresto e freio para que obedeça. A imagem é bem forte, né? Muito forte. Parece dizer que Deus prefere guiar quem coopera voluntariamente, quem desenvolve essa sensibilidade. Exato. Em vez de ter que ficar, sei lá, arrastando ou forçando a obediência. Busca um relacionamento, então. Exatamente. A ênfase está na interação voluntária, na sensibilidade que se cultiva. E essa interação, segundo o material, não é só para momentos espirituais isolados. Ah, não. Não. A ideia é que essa orientação se aplica a tudo: família, trabalho, finanças, relacionamentos, as pequenas e as grandes decisões. Então não é só sobre esperar grandes revelações, mas é uma parceria constante no dia a dia. É isso. E como se desenvolve essa sensibilidade para perceber essa condução? Olha, a chave que eles apontam é a comunhão diária. A prática constante de buscar essa conexão e aprender a reconhecer essa voz ou essa direção mais sutil no meio da correria, das pressões, das outras vozes todas, sabe? É um exercício contínuo, assim, de sintonia fina. Entendi. Então tá, resumindo um pouco o que a gente explorou aqui nessas fontes. A ideia de ser guiado pelo Espírito Santo é apresentada como algo bem dinâmico, contínuo e relacional. Isso. Não é só receber informação, mas ser ativamente conduzido, né? Exato. Isso exige da pessoa uma postura de cooperação e uma sensibilidade que precisa ser cultivada e que vale para todas as áreas da vida. Perfeito. E isso nos deixa com uma reflexão importante, talvez. Se essa orientação é descrita como algo tão presente, tão constante, quase como essa mão que guia, né? Sim. O que realmente significa no ritmo que a gente vive hoje, né? Acelerado, cheio de ruído. O que significa criar espaços e cultivar ativamente a sensibilidade para perceber e seguir essa condução no cotidiano. Fica aí a questão, para a gente pensar um pouco mais.